Boa tarde, meus irmãos do Grupo Espírita André Luiz, dos irmãos também que acessam o canal do YouTube para assistir os estudos que aqui nós colocamos semanalmente. Agradecemos a presença de todos, né? E hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, as perguntas 386 a 391, simpatias e antipatias terrenas. Que a paz do nosso amado Mestre Jesus possa estar conosco neste momento, para que possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações, para entendermos o que os Espíritos nos trazem, não somente nessa obra em que estudamos, mas também exercitar o nosso dia a dia. Muita paz. Então, vamos iniciar nosso estudo. Simpatias e antipatias terrenas. A pergunta 386, elaborada por Kardec aos Espíritos. Podem dois espíritos que se conhecerem e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Os espíritos respondem: reconhecer-se não. Eles são taxativos. Não pode se reconhecer, né? E complementam: podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro, e frequentemente diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sinceras afeições. Ou seja, essas ligações, né, eles se atraem, e mais à frente, os espíritos vão responder a Kardec, né, essas ligações, né, essas íntimas ligações, mas elas têm que ser de sincera afeição. Um do outros dois seres se aproximam devido às circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Então, destacando aqui alguns pontos dessa resposta dos espíritos, reconhecer-se não pode se reconhecer, né, por causa da reencarnação. A reencarnação, nós nos esquecemos das vidas passadas para que nós tenhamos novas oportunidades de reparar com os outros, né, equívocos que cometemos, né, de erros de nossas vidas anteriores. Então, o esquecimento do passado é a misericórdia divina atuando em nossas vidas. Porque nós nesse caso aqui, né, das simpatias e antipatias, nós vamos ter que reparar esses equívocos, vamos ser colocados, né, em contato com esses outros espíritos encarnados, para que nós possamos, né, reatar os laços que um dia nós cortamos, ou que eles cortaram conosco. E Leon Denis, no livro Depois da Morte, na segunda parte, no item 14, ele faz a seguinte colocação: o esquecimento do passado é também uma necessidade da coletividade. A recordação de nossas vidas passadas estaria também ligada à do passado dos outros, o que perpetuaria os ódios, as discórdias entre inimigos e desafetos, e os criminosos estariam marcados, não encontrando a sua reabilitação. Ou seja, você, se tivesse tido em vidas passadas, né, cometido algum crime, e você nessa vida veio para reparar esse erro, né? Não vou nem dizer que é uma missão, mas você veio para reparar esse erro com essa pessoa,
E aí, se essa pessoa te reconhecesse, você jamais conseguiria se aproximar dela, né? Então, essa oportunidade que é dada da reencarnação com o esquecimento é justamente para que você, não conhecendo, você consiga, né, através do amor, você se reconciliar com ela, né? Por isso que muitas das vezes nós temos a dificuldade de lidar com certas pessoas, por alguns motivos, mas conhecendo o Evangelho, conhecendo, né, os ensinamentos que os Espíritos nos traz, nós devemos avançar na escala evolutiva. E desta forma, dominar o nosso orgulho e egoísmo para que nós possamos dar a oportunidade de reconciliação, entendendo, né, os outros, entendendo as dificuldades dos outros e também conhecendo as nossas dificuldades. E os espíritos também falam de que são sinceras afeições, né? Ligações fundadas em sincera afeição. Ou seja, essas ligações, a simpatia que atrai os espíritos são sinceras afeições, né? Ou seja, nós nos buscamos, né? De que forma? Mais à frente os espíritos vão dizer para a gente vai chegar lá, né? E Emmanuel coloca para a gente aqui no livro Caminhos, o amor não é cego. Vê as pessoas queridas tais quais são e as conhece na intimidade mais do que os outros. Exatamente por dedicar-lhes imenso carinho, recusa-se a registrar-lhes possíveis defeitos, porquanto sabe amá-las mesmo assim. Ou seja, não é que a pessoa que ama, né, não sabe que a outra tem defeitos. Sabe. O amor não é cego, isso Emmanuel coloca. Mas mesmo com esses defeitos, ele ama essa pessoa a si mesmo, né? Os pais para com o filho, né? Os filhos às vezes têm defeitos, assim como nós pais também temos, mas eles não nos deixam de amar. Então é uma sincera afeição, que à medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, ela vai se sublimando, né? E também os espíritos colocam, né, que os seres se aproximam devido às circunstâncias aparentemente fortuitas. É a atração, né? Então, São Vicente de Paula, e eu gosto sempre de buscar as informações que os espíritos nos trazem, né, na pergunta 888A do Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte, né, amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e orgânicos. Ou seja, nós nos buscamos pela lei de amor, que é uma lei de atração. E esses sentimentos, eles se perpetuam através das existências. Por isso que as obras, né, que o mundo espiritual nos trazem, se nós pegarmos, né, as obras, né, há 2000 anos, 50 anos depois, nós vamos ver ali, né, espíritos que vão se reencarnando ao longo dos séculos, mas eles estão sempre em relações
né? Às vezes um no mundo espiritual, outro no mundo físico, mas as relações, essas famílias espirituais, e elas vão crescendo à medida que nós vamos evoluindo, esses laços jamais se desfazem, né? E esses amores são sinceros. No livro Ave Cristo, nós vamos ver a figura, né, de Quinto Varro, que ele roga sempre ao seu guia espiritual, que é o que coordena, né, uma série de família espiritual. Ele é o, vamos dizer assim, ele é o responsável, né? Ele pede, né, Quinto Varro pede para reencarnar algumas vezes por causa do seu filho Tassiano. É um amor sincero. E eles se desencontram, mas voltam a se encontrar. Mas os laços fluídicos de amor que Quinto Varro tem pelo filho faz encontrá-lo. Então, as obras de Emmanuel, que às vezes nós só lemos e não estudamos, é de extrema importância para esses tipos de esclarecimento, para que nós possamos ver, né, as relações que o mundo espiritual nos proporciona, através de romances, de fatos que aconteceram. Então, vamos seguindo aqui para a pergunta 387. A simpatia tem sempre por princípio um anterior acontecimento? Ou seja, né, a simpatia, né, tem por princípio um anterior conhecimento? Não. Os espíritos respondem taxativamente também que não. Dos espíritos que se ligam bem, naturalmente se procuram um ao outro, sem que se tenham conhecido como homens. Ou seja, às vezes você pode ter afinidade com as pessoas, ter simpatia por elas e não ter as conhecido em vidas passadas. Mas você tem essa afinidade por ideias semelhantes, algumas interesses, né, que vocês tenham em comum, e isso faz com que vocês tenham, né, uma relação de simpatia. E o espírito miramês, ele faz uma colocação muito, muito boa, por sinal. A verdadeira fonte de simpatia não é precisamente a recordação de vidas anteriores. Ela pode advir de analogia de ideias. São pensamentos compatíveis que se entrelaçam uns aos outros, servindo de canais para a amizade. No entanto, quando os laços são muito fortes, isso é prova de que vem de vidas passadas. Ou seja, né, duas coisas que são colocadas aqui, né, pelo espírito miramês. Se você tem essas relações de ideias, de simpatias pelas ideias, pelos interesses, né, não quer dizer que seja de vida passada. Tá? Mas se esses laços são muito fortes, né, se essa amizade, se essa relação for muito forte, né, isso é prova de existência de vida passada. Né? Ou seja, as afinidades são tamanhas e às vezes nós nos deparamos com situações em que nós temos ideias, pensamentos muitos iguais a de pessoas que, né,
nós nunca tínhamos visto, mas temos, né, esse tipo de afinidade muito grande. Todos nós, com certeza, temos. E aí, pesquisando, eu achei uma colocação, né, da Cipriana no livro No Mundo Maior, quando ela fala o seguinte: o amor e a confiança não constituem obras de improviso. Vou repetir: o amor e a confiança não constituem obras de improviso. Nasce sobre a bênção divina. Crescem com a luta e consolidam-se nos séculos. A simpatia, no mais das vezes, é a realização de milênios. Veja que responsabilidade, né, que nós temos quando nós criamos antipatias. Porque se você cria antipatia, você vai ter que repará-las. Não tem jeito. Você vai ter que refazer os laços. Se essa é uma lei, o Livro dos Espíritos vem esclarecer isso de nós, e o Cristo disse que nenhum sentido da lei teria que ser reparado, né? Então, nós temos que nos refazer com a lei, criar afetos, né? E Cipriana coloca aqui que para você ter a simpatia, por mais das vezes, é a realização de milênios, ou seja, né, além de trabalhar a simpatia pelos outros em nós, aquelas pessoas que são simpáticas, que são dos nossos relacionamentos, né, nós construímos ao longo dos anos. E mais à frente nós vamos ver que, às vezes, para você reparar as antipatias também demora. Então, não deixamos para amanhã o que nós podemos consolidar hoje, que é esse amor e confiança que não constitui obra de improviso. Como diz aqui Cipriana, nasce sobre a bênção divina. Ou seja, o raciocínio é lógico. Se nós, né, criamos simpatias, seja aqui está falando da vida de encarnado, mas toda vez que nós, né, agimos no bem, fazemos as coisas corretas, nos esforçamos, no mundo espiritual também ganhamos simpatia daqueles que trabalham na seara de Jesus. Isso é fato. Quando nós, né, nos dispomos a levar ajuda, como Cristo disse, né, dar água a quem tem sede, um cobertor a quem tem frio, visitar aqueles enfermos, os que estão no presídio. Toda vez que, se você faz essa caridade sincera, né, afeição sincera, quando você faz isso, não tenha dúvida que aquele que está num leito, que está com frio, que está com sede, com fome, tem no mundo espiritual as suas simpatias, o seu grupo familiar, que quer ajudá-los, mas precisa de pessoas que estão encarnadas para fazer. E você, fazendo isso, você está conquistando simpatias. Isso é fato. Mas não precisamos. A gente pode exercitar isso no dia a dia, na nossa vida de relação. A gente pode, né, ao transitar pela rua, quando alguém nos aborda, seja por motivo que for, nós damos a atenção.
ajudar sinceramente quando a gente, né, se sente tocado em ajudar alguém, no nosso ambiente de trabalho, no nosso vizinho do lado, que está passando por dificuldade, que precisa falar, sabe? Nesse momento de pandemia, e eu, lá no meu trabalho, muitas pessoas chegam, né, que a gente às vezes não vê há muito tempo, e relatam que perderam o marido, perderam um parente, um filho. E aí você percebe que aquela pessoa está querendo algo. Está querendo algo. E aí você, no caso, eu procuro levar uma palavra de conforto, dizer que Deus existe, que Ele não cria filhos para que um dia esses filhos simplesmente deixem de existir, né? E que um dia todos nós estaremos juntos, e que a gente vai sentir dor, vai sentir saudade, sim, mas que essa saudade não seja com sofrimento, porque os laços, né, as sinceras afeições permanecem. E aí eu digo que se aqui é alguns sofrendo por aquele que partiu, lá é ele sofrendo pelos que ficaram e continuam com essa dor. Então que a gente confie. E aí você leva a palavra. Às vezes você não tem que nem falar nada. Às vezes você precisa somente acolher, dar um abraço. Mas isso é a sensibilidade que a gente vai ter no momento. Mas vamos caminhar porque o tempo corre. Bom, na pergunta 388, Kardec indaga os espíritos. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Os espíritos respondem: entre os seres pensantes há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis. Ou seja, o magnetismo, ele é o piloto dessa ciência, que no momento ainda não é dado a nós conhecer tão profundamente, né? Que o pensamento que nós criamos, né, ele vaga no universo através do fluido cósmico universal, né? E Kardec faz um esclarecimento muito claro, né, na pergunta 555. Eles fazem um esclarecimento. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chance de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que a bem dizer formam uma única, mostrando a realidade das coisas e as suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas,
porque revela o que é possível e o que é impossível, e o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Ou seja, né? Vou dar uma levantadinha aqui. Ou seja, embora nós não conheçamos profundamente o magnetismo, né, os nossos sentimentos pelas pessoas, elas estão marcadas em nós, tanto do bem quanto sentimentos que não são do bem. Mas aqui estamos tratando do sentimento do bem até então. Então, né, esses encontros, né, que às vezes se atribui ao acaso, né, é esse magnetismo em nós, essa força que está através das nossas vidas de relação ao longo dos séculos, milênios, né, faz com que nós nos atraiamos. Faz com que isso, né, nós busquemos nos uns aos outros. Né? E aí, nós, às vezes, acontece muito, né, que às vezes a gente está pensando, né, numa pessoa que a gente não vê há muito tempo, e aí a gente pensa, e dias depois essa pessoa ou liga para a gente, ou passa uma mensagem, ou você está pensando também numa pessoa, de repente no dia seguinte, ou naquele mesmo dia, você encontra a pessoa. Por quê? Né? O teu pensamento gerou uma energia, e essa energia, né, ela achou o endereço que você, né, estava direcionando. E aí, às vezes, acontece isso, de você, às vezes, né, pensar e as coisas, as pessoas, né, estarem com você. Então, agora imagina, né, você, né, que, como nós já falamos anteriormente, na família espiritual, nós já venhamos em família, né, há várias reencarnações. Embora, né, nós temos o esquecimento do passado, os nossos sentimentos por esses seres amados não mudaram. Ele está gravado em nós. Ele está gravado em nós. E aí nós nos encontramos. E eu vou contar até um fato aqui que aconteceu com a minha família, né, que foi o seguinte. O meu avô, ele nasceu por volta de 1800 e pouco, né, e ele morava no sul da Itália, na Calábria, na cidade de Belvedere Marítimo, província de Cosenza. Quem contava era o próprio meu avô, né, já desencarnado. E ele fugiu, né, o pai dele tinha uma fazenda lá, né, e aí na fazenda ele tinha plantações de maçã, né, de outras, de uva, e aí ele, né, tinha uma namoradinha lá, assim, né, isso por volta de 1900, hein, gente, 1900. Então ele veio para o Brasil, né, fugindo da Primeira Guerra Mundial, que 2 irmãos dele já tinham ido para a guerra, e a mãe mandou ele vir embora para o Brasil para encontrar com o tio. Ele veio num porão de navio, isso por volta de 1910. Ele tinha 15 anos. Tá? E veio para o Brasil, né? E num país de língua estranha, não conhecia ninguém, isso em 1910, disse bem que era 1910. Ele casou-se, né, cresceu e tal, casou-se, teve 2 filhos, né, e aí ficou viúvo, depois, né,
casou novamente com uma italiana que tinha 3 filhos, e depois, nesse casamento, tiveram mais 4 filhos. Quem era essa segunda esposa do meu avô? Minha avó. Era aquela que ele dizia namoradinha no sul da Itália. Vamos lá. Não tinha telefone, não tinha celular, WhatsApp, e-mail. E aí? É o acaso? Não, não é o acaso. Então, eu queria citar esse acontecimento, alguns até, o Grupo Espírita André Luiz já até falei a respeito disso. Bom, gente, vamos lá, porque senão não vai dar tempo. Pergunta 389. E a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? Os espíritos, responde a Kardec, são espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. Ou seja, às vezes nós temos uma sensação de não gostar de certas pessoas. Também pode ser, né, que por divergência de ideias, de opiniões, você cria, né, pelo teu orgulho, né, você, né, cria essa antipatia, né, mas pode muito bem ser de vidas anteriores, né. E aí, no livro Entre a Terra e o Céu, Clarencio, ele esclarece sobre uma pergunta de Hilário sobre a antipatia. Eu vou comentar, mas antes falando ainda das respostas. Então, quer dizer, você no passado teve algumas relações que você e o outro, né, tiveram dificuldades de entendimento, criou-se antipatias. E aí desencarnaram, e aí vocês vão ter que se reconciliar com a lei. E aí se encontram nessa misericórdia divina para você reparar. Então, voltando aqui, né, ao texto, tá, do livro Entre a Terra e o Céu, né, tá no capítulo 27, Clarencio esclarece sobre uma pergunta que Hilário faz quanto à antipatia. Então, Hilário, ele faz a pergunta para Clarencio: e quando desprevenidos deixamos que a antipatia cresça em derredor de nós? Sim, isso inquiriu Hilário, né? Com interesse. E aí Clarencio, com aquela tranquilidade e profundidade, esclarece: toda antipatia conservada é perda de tempo, em muitas ocasiões acrescidas de lamentáveis compromissos. O espinheiro da aversão exige longos trabalhos de reajuste. Em várias circunstâncias, para curar as chagas de um desafeto, gastamos muitos anos perdendo o contato com admiráveis companheiros de nossa jornada espiritual para a grande luz. Ou seja, Clarencio trata a antipatia, né, como um espinheiro da aversão. É espinho que te fere a carne. Espinheiro da aversão.
e exige longos trabalhos de reajuste. E esses longos trabalhos podem demandar anos. E aí você perde contato com aquela família espiritual. Por quê? Eles avançam e você estaciona. Por quê? Porque você tem que se reconciliar com a lei. E essa lei é você amar o teu próximo. É simples. Mas os espíritos nos trazem estas elucidações para que nós espíritas pratiquemos em nós e exteriorizamos. Porque nós devemos ser o consolador. Consolando-nos e consolando. Não é? E ele finaliza o Clarencio, né, perdemos o contato da nossa grande jornada espiritual para a grande luz. Então, ter o conhecimento da doutrina espírita é de uma extrema responsabilidade, principalmente para conosco e depois para com toda a sociedade, com todos aqueles que nos cercam, os nossos familiares. Então vamos continuando aqui. Vamos na pergunta 390 agora, porque daqui a pouco não vai mais dar tempo. Kardec então indaga aos espíritos: a antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Né? Ou seja, por instinto, né, essa antipatia é de natureza má? E os espíritos respondem: de não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar de diversidade de modos de pensar. A proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Olha, um dos maiores exemplos que a gente tem, né, foi Jesus. Porque ele teve um monte de pessoas, né, que criaram antipatia para com ele e não dele para com o outro, porque ele entendia o estágio evolutivo daqueles que não o compreendiam. Da mesma forma é a atitude que nós não devemos ter antipatia pelos outros, pelo fato de os outros terem ideia diferente das nossas. Devemos respeitar. Se hoje no mundo se houvesse mais respeito pelo modo que as outras pessoas pensam, teríamos com certeza um mundo melhor. Claro, não falo aqui de ideias absurdas, né? Mas, né, que nós respeitemos, né, os outros. E não criemos antipatias por causa de ideias diversas da nossa, porque aqueles que ainda não atingiram o suposto grau que nós, né, já tenhamos atingidos, né, de educação, de conhecimento, eles irão, em algum momento, atingir também. Então, o ponto de vista que você defende deve ser um ponto de vista conciliatório. Ou seja, se a pessoa, né, não te entende, respeite. Né? Não crie situações de adversidade para não criar nenhum tipo de conflito desnecessário. Né? Então, e aí
os espíritos, né, à proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Não deixe nem que a antipatia, né, da sua parte aconteça, se você respeitar. Então, cabe a nós. Na pergunta 391, a antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que tem melhor? Vou repetir. Pergunta 391, Kardec fez aos espíritos. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que tem melhor? Vamos lá. Resposta de Kardec. A resposta dos espíritos. Numa e noutra indiferente, mas distintas são as causas e os efeitos nas duas. Um espírito mau antipatiza com quem quer que o possa julgar e desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja, ele inspira o desejo de praticar o mal. O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este o não compreenderá e por parecer diferente, né, dos que deles são os seus sentimentos. Entretanto, consiste de uma superioridade, não alimenta ódio, nem inveja contra o outro, limita-se a evitá-lo e lastimá-lo. Ou seja, né, aquilo que a gente já comentou na pergunta anterior, não é? Se você respeita o modo daquela pessoa, do outro pensar, né, você evita uma série de problemas. E aqui a antipatia, né, ela pode partir de qualquer um, mesmo daquele que tem um conhecimento maior, um sentimento maior, quanto daquele que tem menor, ou vice-versa, né? E ele diz aqui que um espírito mau antipatiza, né, com aquele que conhece, né, o outro, né? A gente até comentou lá nas perguntas anteriores, né, nas respostas anteriores sobre isso, né, que o amor, né, você até conhece, sabe dos defeitos, mas você ama. E daquele que você não conhece, você pelo menos tem que respeitar. Né? Isso é muito importante. Então, né, eu queria fechar aqui já com um texto, né, que Emmanuel, né, a quem eu sempre busco muito nos estudos, né, porque ele é um espírito, né, que sempre ele trabalhou para a sua evolução e hoje nos ajuda, né? Está no livro Inspiração e o título é Antipatia. E Emmanuel disserta o seguinte: não ouvides que o passado revive no presente. Quando a aversão te visite o mundo íntimo, à maneira de nuvem, subtraindo-te a paz, lembra-te de que a divina misericórdia situou à frente de tua alma a bendita oportunidade de reconciliação, ainda hoje, com os desafetos de ontem. Ou seja, o passado ele revive no presente. O passado revive no presente. As oportunidades da reencarnação não são punitivas. Não são punitivas. Ela é para regenerar o espírito.
E, como diz aqui Kardec, que nós não percamos a oportunidade de reconciliação. Se às vezes acontecem situações e de pessoas que vêm até você, né, que você às vezes mal conhece, né, com cobras e lagartos. Se você entrar nesta sintonia, você vai estar criando antipatia. Você vai estar criando situações de dificuldades para você. E aí, as pessoas que você, né, tem relacionamento e você, às vezes, tem um certo distanciamento, uma certa diferença, e ela está ali naquele convívio com você, aproveita para reconciliar-se. Aproveita para entendê-la. Qual acontece, continua Emmanuel, qual acontece com o tesouro do carinho amealhado pelo amor no escrínio do coração, de existência a existência, o espinheiro, né, da antipatia é veneno acumulado pelo ódio no vaso de nossa mente e século a século conturbando-nos o caminho. Ou seja, às vezes você permanece com aquela, né, com aqueles pensamentos ainda por séculos, atrasando o teu caminho evolutivo. Continua aqui, Emmanuel. Recorda que se o amor nos eleva aos cimos estelares, o ódio nos impele aos vales da sombra e atende à própria libertação, procurando renovar a fonte de teus desejos em benefício da própria felicidade. Então, é a tua libertação. É a tua libertação daquilo que durante séculos vem te prendendo. São os grilhões, para que tu não recalcites novamente. Então aquela oportunidade é colocada na tua frente, pela reencarnação. Aquele espírito, aquele ser, seja ele um parente, seja ele um amigo, seja uma pessoa às vezes que chega até você, né, e que te causa alguma repulsa, que você modifique seu pensamento, que o teu fluido, né, seja um fluido diferente do que você vinha, né, semeando há séculos, e ao modificá-lo, você vai fazer com que, né, essa situação de antipatia se modifique. Né? A aversão quase sempre destaca-se de improviso, no ambiente mais íntimo de nossa experiência em comum, por desafio à nossa capacidade de auxiliar e compreender. Né? Às vezes o nosso orgulho fala mais alto. Então, nós simplesmente, né, agimos de improviso, sem pensar. E aí essa aversão que Emmanuel cita aqui, né, é pela nossa falta de capacidade de compreender e de querer auxiliar. Né? Às vezes o auxiliar, às vezes você deve até ficar calado, não entrar num debate de ideias, nem nada. Apenas compreende, né? E já finalizando aqui, Emmanuel diz, assinalando-a no lar ou na vizinhança, em teu círculo de trabalho ou no santuário de tua fé, roga ao Senhor, através da oração, para que as tuas energias se refaçam de modo que a treva te encontre
o sentimento por bênção de luz, exemplificando a fraternidade e o entendimento, o sacrifício e o perdão. Onde você estiver, em qualquer lugar que você esteja, no trabalho, no lar, no centro espírita, né? Que você mude o teu sentir, para que você não haja de improviso. Pensa antes de falar. Esse texto é longo. Aconselha-te com a piedade do Cristo, tanta vez revelada em nosso favor, e compadece-te daqueles que te ensobram a alegria. Eles que surgem a cada hora na pessoa do familiar, que se agregou à rede consanguínea, no companheiro de jornada justaposto ao clima, no parente indireto que as circunstâncias nos ofertam ao templo doméstico, no chefe humano chamado a orientar-nos o serviço, no subordinado trazido à cooperação na obra que o Senhor nos pede realizar. É em todo lugar, como a gente já falou anteriormente. E você viu aqui que Emmanuel não precisa dizer que é em todas as pessoas, né? Ele diz logo lá, aconselha-te com a piedade do Cristo. Nós não vimos Cristo ofender a ninguém. Podemos ver nas obras espíritas, nos evangelhos. Não. Se apiedar de forma como Cristo fez. E finaliza. Alça a própria fé nas asas da boa vontade e ajuda-os quanto possa. De vez que a antipatia superada é a anexação de mais amor ao campo de nossa vida. E mais amor em nossa vida significa mais ampla ascensão de nosso próprio espírito no rumo da luz eterna. Portanto, meus irmãos, todos nós queremos a paz. E a paz você vai ter que encontrá-la em muitas situações. E a luz que nós buscamos, uma delas, dessa paz, seria refazer laços de antipatias, transformando-os em simpatias, entendendo o estágio evolutivo de cada um, como a espiritualidade, ao olhar por nós, entende o nosso estágio ainda. Finalizamos aqui agora o estudo, agradecemos as oportunidades que nos são concedidas, que eu possa ter colocado aqui de forma clara, para que nós possamos pensar, refletir sobre onde nós podemos reconciliar com aquele que nós um dia deixamos de atender, de entender, que nós possamos fazer a nossa parte, como os cristãos que nos esforçamos para ser. Obrigado a todos e que a paz de Jesus, dos amigos espirituais, possam estar com todos nós. Graças a Deus.